A história é um salão de chá. E hoje, a xícara não está apenas quente, está fervendo. Neste salão, as palavras têm mais corte que qualquer espada. E o açúcar pode ser mais letal que o chumbo. Adoramos falar de poder, mas o verdadeiro babado real sempre esteve nos quartos, nas joias e, principalmente, na gestão de pessoal. Catarina de Médici foi a mulher que transformou a corte francesa, um lugar já grosseiro, na novela de terror psicológico mais cara e mortal da Renascença. Uma rainha que provou que o melhor look de poder é a absoluta indiferença à opinião pública. Não a chamaremos apenas de rainha, a chamaremos de gerente de crises familiares definitiva, mestra da química aplicada e designer de moda do terror político. Eu sou Clau e isto é Her Story. Preparem-se para uma festa de fofocas, 10 filhos problemáticos, uma amante real insuportável e truques de cozinha com consequências que mudaram o mapa da Europa. Fiquem à vontade e sirvam-se de uma bebida, porque esta história é a prova de que ter tudo na teoria não garante uma vida livre de dramas, ou pior ainda, de modos franceses. O casamento florentino, o desprezo da corte e o babado da esterilidade. Ela era Catarina de Médici, nascida na família bancária mais poderosa de Florença. Sua herança era vasta, seu pedigree político duvidoso, mas seu dote era imenso. Quando se casou aos 14 anos com o príncipe Henrique de Valois, pensou ter comprado um lugar vitalício no Olimpo Real. Os franceses, no entanto, tinham outras ideias. Trataram-na com uma insolência que hoje se tornaria viral. Chamavam-na de a Florentina, a mercadora, e zombavam de seus modos, sua comitiva italiana e seus gostos requintados, porém estrangeiros. O principal escândalo que monopolizava as manchetes e os sussurros dos corredores era o seu marido. O rei Henrique II dedicou uma devoção quase religiosa à sua amante, Diana de Poitiers. Diana não era apenas 20 anos mais velha que ele, mas era a mãe substituta e confidente. Ela tinha as joias da coroa, influência política formal e, o mais doloroso, ela assinava documentos de Estado com as iniciais entrelaçadas do rei. Catarina era, em essência, a rainha não utilizada e sem autoridade, vivendo 10 anos de humilhação pública enquanto Diana passeava pela corte com o descaramento da proprietária. Imaginem, 10 anos de banquetes constrangedores, sabendo que seu marido está se divertindo mais com sua arqui-inimiga, enquanto o reino espera por um herdeiro que não chega. A pressão para conceber era esmagadora. A fofoca era que Catarina era estéril. Seu fracasso era visto como um sinal divino contra a aliança italiana. O rei considerou seriamente repudiá-la, e é aqui que a inteligência de Catarina supera o drama. Para resolver seu problema de fertilidade, ela recorreu a métodos que hoje nos fariam rir. Provou beber urina de mula, untava o corpo com esterco de vaca e especiarias e consultou os astrólogos mais excêntricos da Europa. O desespero a tornou pragmática. Finalmente, graças a uma mistura da ciência dos boticários e da persistência sexual do rei, ela teve o número milagroso de 10 filhos. Esta torrente de herdeiros salvou sua coroa, mas não suavizou seu caráter. Seu coração já estava congelado pelo desprezo recebido. Seu tempo como consorte não foi um martírio, foi uma maestria em observação, tática e antropologia forense da corte. Ela se dedicou a observar, a notar cada fraqueza, cada romance. Enquanto todos a viam como a pobre esposa italiana, ela estava tecendo a rede de informações que, ironicamente, a transformaria na pessoa mais poderosa da França. A Rainha Negra, o grooming e o esplendor do terror sutil. O drama, como sempre, chegou quando menos esperavam, e foi um caos acidental. Em 1559, o rei Henrique II cometeu o erro de participar de um torneio de justas sem a proteção adequada. Morreu com uma lasca no olho. Uma forma bastante abrupta e descortês de encerrar a festa e um reinado. De repente, a mulher que todos haviam ignorado por uma década se tornou a dona do palácio. Seu primeiro ato como rainha negra, vestida de luto rigoroso, o que foi uma declaração de moda total na corte, foi uma obra de arte da vingança sutil. Ela exilou Diana de Poitiers, não com gritos, mas com uma cortesia tão gélida que queimava. Obrigou-a a devolver todas as joias reais, incluindo as que o rei lhe havia dado,
e a se recolher em uma de suas propriedades. A humilhação pública, mas com estilo renascentista. Mas o verdadeiro jogo de Catarina foi a gestão de crises. Ela se viu dirigindo o reino através de 3 filhos que se tornaram reis: Francisco II, Carlos IX e Henrique III. Todos fracos, doentes ou com uma incapacidade crônica de governar. Era como dirigir uma empresa multinacional com 3 gerentes gerais sofrendo de narcolepsia, paranoia e total falta de experiência executiva. Para controlar este caos familiar e político, Catarina desenvolveu a intriga como uma forma de arte. Sua arma mais poderosa foi seu esquadrão voador. Não eram guerreiras, mas damas de companhia elegantíssimas, sofisticadas e com um talento natural para a conversa. E mais importante, a espionagem no quarto. Essas mulheres se infiltravam nos salões dos nobres, coletando segredos de Estado e fraquezas pessoais que Catarina usava como munição para chantagear ou neutralizar. Sua outra arma secreta era a consa-química avançada. Esta é a fofoca mais obscura. Seus perfumistas e boticários dominavam tanto as essências requintadas quanto as toxinas mortais. As mortes na corte tornaram-se frequentes, sempre atribuídas a febres misteriosas ou digestões muito difíceis. Se você fosse um nobre muito barulhento ou ambicioso, seu copo de vinho ou suas luvas poderiam ter um toque super italiano. Catarina operava sob o princípio de que os franceses eram muito rudes. Ela preferia uma morte discreta, silenciosa e, acima de tudo, incrivelmente elegante. Esta crueldade com glamour tornou-se sua assinatura política. A gestão da crise de fé e a festa que terminou em tragédia. A maior dor de cabeça de Catarina veio da religião. A França estava dividida pelas guerras de religião, católicos versus huguenotes, uma disputa que ameaçava desmembrar o reino que tanto lhe custara garantir para seus filhos. Sua política foi uma dança caótica e brilhante de alianças, tréguas e traições, tentando manter seus filhos no trono. O ponto de inflexão foi o casamento de sua filha Margarida com o líder huguenote, Henrique de Navarra. Seria a festa da paz, a reconciliação social. Catarina não poupou despesas. Foi o evento social e político mais esperado do século, com milhares de nobres reunidos em Paris. Mas a tensão era insuportável. Após um atentado fracassado contra um líder huguenote, os nervos católicos se romperam. E Catarina, frustrada por ver seu casamento caro desmoronar e sentindo que perdia o controle, deu ou permitiu com notável inação o início da noite de São Bartolomeu. A matança começou com o toque de um sino. Milhares de huguenotes foram assassinados em Paris. Este ato de terror político foi sua forma brutal de limpar a lista de convidados indesejados e restaurar o controle para garantir o poder de sua família. Sua mensagem foi: vocês podem ter sua religião, mas se tocarem em minha família ou minha coroa, eu lhes darei um motivo para rezar. Foi um fracasso moral épico, mas uma jogada política desesperada para salvar sua linhagem. E a fofoca final, a mais irônica, é o destino de seus filhos. Apesar de toda a sua astúcia, seus 10 filhos e seus incontáveis atos de crueldade, seu herstory termina com um fracasso dinástico total. Seus 3 filhos reis morreram sem deixar herdeiros fortes. O trono, que ela havia manchado com veneno e lágrimas, passou para as mãos de seu antigo genro, o líder huguenote que ela tentou assassinar no casamento, Henrique de Navarra. A dinastia Médici na França terminou. Catarina de Médici morreu em 1589. Sozinha, mas com uma reputação intacta. A mulher que havia feito a Europa tremer com a fofoca e o veneno, demonstrou que o poder político feminino, quando são negadas as ferramentas tradicionais, desenvolve uma crueldade mais engenhosa, mais sofisticada e absolutamente mais memorável. Catarina de Médici, a mãe mais estrita da história. Sua vida é uma crítica direta à história escrita por homens, provando que a ambição e o controle não são um monopólio, mas ferramentas que qualquer um pode dominar com veneno e estilos suficientes. Se você chegou até aqui, peço um veredicto crucial nos comentários. Pense bem antes de responder, pois é uma questão de estilo e sobrevivência. Catarina de Médici foi uma tirana má por natureza.
Ou foi a mulher mais brilhante da Renascença que estava simplesmente gerenciando uma terrível crise de recursos humanos e familiares? O que você acha que foi mais decepcionante para ela, considerando tudo o que ela sacrificou pela família? O babado está aberto. Deixe seu argumento. O mais satírico e bem justificado será fixade. E se você é fascinado por estas histórias onde a história é sempre ela, e não esse chato do ele, não se esqueça de se inscrever no Herstory e dar um like. Nos vemos no próximo episódio.